Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Não sei se o Davi sabia, mas as canções que nós cantamos aqui é exatamente o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar que Cristo é o nosso descanso, assim também Cristo é o nosso alívio. Eu vou abrindo aqui, convido os irmãos a abrirem Salmo 123, eu vou me organizar aqui rapidinho. Desculpa, Salmo 23. Perdão. Acontece com os mais nervosos. Exato, você viu, já me cobraram. Falando, não é essa daí que você vai falar, não. Quando o pastor veio a nós, né, ao nosso grupo no presbitério, e ele designou ali algumas datas, e quando ele colocou mesmo a nossa escala, né, e eu vi que era de quinta-feira, já veio no meu coração a vontade de nós falarmos disso. É começo de ano, geralmente nós falamos sobre as nossas metas, daquilo que nós vamos buscar, e por muitas vezes nós acabamos colocando as nossas metas acima da nossa confiança em Cristo. E sem saber, o irmão Sóstenes, no domingo, ele disse exatamente isso, creio até mesmo pelo mesmo sentimento de nós buscarmos a Deus, confiarmos em Deus em todas as coisas. E mais uma vez nós falaremos sobre isso. O Salmo 23, ele talvez seja uma das passagens mais conhecidas. Com toda certeza, os irmãos já foram na casa de uma pessoa cristã, e em uma das suas salas estava aberta a Bíblia em Salmos 23. Mas, falando de mim, de onde eu vi, né, de uma igreja pentecostal, há muito tempo atrás, nós vemos que, por muitas vezes, nós não entendemos o real sentido do que o Salmos 23 fala para nós. Às vezes, nós, movidos pela nossa própria ganância, pela nossa própria carne, o nosso próprio egoísmo e o imediatismo de termos as coisas aqui nessa terra e não buscar aquilo que é eterno, nós entendemos que isso daqui, que o salmista Davi vai nos falar, é que eu vou ter todas as coisas aqui nessa terra. Porque Cristo está comigo, então eu vou ter o carro do ano, eu vou ter estabilidade, eu vou ter saúde. Mas graças a Deus, pela nossa igreja, pelo ensino e pela palavra de Deus, que nós sabemos que não é esse o entendimento. Então, convido os irmãos a ler comigo agora, Salmo 23. Amém? Leiamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos como igreja, reunidos em um culto ao seu nome, ó Pai, que o Senhor use a minha vida, assim também use a vida dos meus irmãos aqui como instrumento, ó Pai, e que nós saímos aqui ainda mais cheios da Tua palavra, cheios da Tua verdade, que tudo que nós fizemos aqui seja para honra e glória do Teu nome. Assim eu oro e eu peço em nome de Jesus. Amém. Então, antes de nós entrarmos no entendimento, nós precisamos lembrar que Davi, ele era um pastor de ovelhas antes de virar um pastor de pessoas, antes de virar rei. Então, certamente, o que Davi quer mostrar aqui, ele mais do que qualquer um de nós, ele era conhecedor de todas as obrigações que o pastor tinha com as suas ovelhas. Davi, ele sabia que o sustento das ovelhas, ela vinha inteiramente do seu pastor. E que o pastor, assim, também sabia toda a real necessidade das suas ovelhas. E assim, se for da vontade, se fosse visível do pastor que ali havia uma necessidade real de atender as suas ovelhas na sua necessidade, assim ele faria. Davi, ele usa essa analogia para dar para nós o entendimento da nossa necessidade de confiarmos totalmente no nosso Senhor.
Cristo é o nosso bom pastor e assim como nós cantamos, ele nos dá alívio, ele nos dá descanso. E assim nós podemos descansar no seu cuidado e bondade. Então, crendo nós que Deus é o nosso bom pastor, aquilo que ele não quer nos dar, aquilo que ele não tem nos dado, aquilo que o nosso coração pede, mas Cristo sabe que não é necessário para nós, ele não nos dará. E aqui para nós entendermos o estudo, eu vou separar em duas pessoas aqui que Cristo vai ser citado. E a primeira delas é a mais conhecida. Cristo, ele é o nosso bom pastor. Então, do versículo 1 ao 4, nós vamos ver Cristo sendo, a referência de Cristo é que ali ele é o nosso bom pastor. E para nós termos a certeza de que Cristo é o nosso pastor, que Cristo é o pastor das suas ovelhas, eu convido a igreja a abrir em João 10. João 10, nós vamos ler do versículo 11 ao 15. Amém? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, eu as conheço. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então Cristo, ele é o nosso bom pastor. Por conta do sacrifício de Cristo, nós somos herdeiros de Deus e assim nós nos tornamos suas ovelhas. Por conta de Cristo, nós podemos ser chamados de herdeiro, nós podemos ser tratados como as ovelhas debaixo da mão daquele que melhor cuidará de nós, daquele que sabe das nossas necessidades e assim ele tem o poder, se for da vontade dele, de suprir as nossas necessidades. Então, Cristo é o nosso bom pastor e assim ele guarda e protege o seu rebanho. Mais uma vez eu convido a igreja a abrir, nós leremos agora Isaías 40. Isaías 40, versículo 10 e 11. Amém? Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. A recompensa que já foi nos dada através de Cristo. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então aqui nós vemos mais uma vez que Cristo, ele é o nosso bom pastor, que com o seu braço, com a sua força, ele nos protege de todo mal. E aqui o segundo ponto também é que as ovelhas do bom pastor são totalmente dependentes deles. Então nós vemos em Salmo 23, no verso 1, que sendo o Senhor o nosso bom pastor, assim de nada nós teremos falta. Aquilo que o nosso bom pastor provê é aquilo que eu necessito. Aquilo que o nosso bom pastor provê é aquilo que eu preciso aqui nessa terra. Pois ele melhor que ninguém conhece a minha necessidade. Ele é quem tem cuidado de mim, ele é quem me guia, assim como nós vamos ver. Então aquilo que o nosso bom pastor provê é exatamente tudo aquilo que eu necessito. E o terceiro ponto é que o nosso bom pastor, ele traz para nós provisão e descansa ao seu rebanho. Verso 2, 3 e 4. Vou lendo com os irmãos também. O verso 2, Cristo nos faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto às águas do descanso. O nosso bom pastor, ele dá para nós sustento e descanso, como nós cantamos aqui hoje. O nosso bom pastor, ele nos leva a águas tranquilas. E ali nós podemos descansar,
pois nós sabemos que aquele que vigia é o nosso bom pastor está de vigia nos protegendo. O verso 3, o nosso bom pastor refrigera a nossa alma. Então, na sua bondade, o seu cuidado, o bom pastor ele traz para nós o alívio das nossas aflições nessa terra. Com seu cuidado e sua proteção, o bom pastor sabe daquilo que nós estamos passando, conhece as nossas dificuldades e aflições, e assim ele tem cuidado, assim ele tem provido. O versículo 4, nós vemos que o bom pastor, ele nos guia pelo reto caminho. E mesmo quando nós estivermos passando no caminho de dor e aflição, quando nós estivermos passando pelo vale da sombra e da morte, ali o seu cajado, ele nos guiará, e assim também ele irá nos corrigir ao novo caminho, ao caminho bom e seguro. Ali ele nos levará ao caminho da retidão. Então, o nosso bom pastor, ele nos guia em retidão, ele nos corrige em retidão de acordo com a sua vontade. O nosso bom pastor, assim, ele nos livrará de todo o mal. Assim também ele nos refrigera a nossa alma e também nos leva ao descanso, confiando e descansando na sua provisão, cuidando da sua bondade. E antes de entrar na segunda parte, eu fui pesquisar ainda mais sobre qual eram as obrigações do pastor. Mesmo sendo, naquela época, algo que você não tinha uma glória por ser um pastor de ovelhas, nós precisamos reconhecer a dificuldade que era de cuidar. Quando chegava o inverno, era necessário que o bom pastor guiasse as suas ovelhas e assim abrigasse do inverno. Quando chegava o verão, assim também, ele tinha que guiar ela até o lugar, até mesmo onde ela tomava água. Dependia do bom pastor guiá-las. Assim também, aonde elas iriam descansar, onde elas iriam ter comida. Então, mesmo não sendo algo glorioso, se nós podemos dizer assim, naquele tempo, nós temos que entender que essa analogia ela é completa. Ao nos comparar aqui, e Davi também se colocar em comparação, não como pastor mais, mas como ovelha, Davi sabia que toda a sua necessidade, toda a sua dor, toda a sua parte física também aqui já estava sendo cuidado pelo bom pastor que é Cristo. Então, antes de nós entrarmos para o segundo ponto aqui de Deus, a gente precisa entender que quão grande é o nosso bom pastor, quão poderoso é o nosso bom pastor e como ele tem suprido as nossas necessidades. Às vezes nós esquecemos de agradecer pelo pouco, pelo simples, pela chuva, pelo alimento, pelo café que nós temos, a comida que nós temos. E a gente acaba esquecendo que tudo isso é provisão, tudo isso é o cuidado do nosso bom pastor conosco a cada dia. Então, ao ver que o Davi ele não se coloca como pastor, mas se reconhecendo como ovelha de Cristo, fica ainda mais enriquecedor, entendemos, ele sabendo de todas as necessidades que o pastor tem ali com suas ovelhas, que ele via tudo isso na sua vida. E assim nós temos também essa certeza do cuidado de Cristo conosco. E o segundo ponto aqui, agora que eu quero tratar com os irmãos, a segunda pessoa, se assim eu posso dizer, que retrata a Deus, é que Deus é o nosso anfitrião. Nós vamos ver isso no versículo 5, onde diz que ele nos leva à mesa e assim também ele prepara um banquete para nós. E esse banquete, assim como nós lemos em Isaías, é um banquete de vitória. É um banquete de conquista ali. Cristo, ele nos leva a estar com ele à mesa. E continuando, nós vemos que ele unge a nossa cabeça com óleo. E aqui nós também temos duas partes. Cuidado para mim não me perder no que eu posso falar, mas temos dois entendimentos, se assim eu posso falar. Creio que não é a palavra correta, entendimento, mas nós podemos entender de duas formas. A primeira forma, em ungir a cabeça, e assim retratando Cristo como nosso anfitrião, é que aqueles que eram recebidos antigamente em suas casas, eles eram ungidos a cabeça e isso era um sinal de alegria do anfitrião, daquela pessoa estar ali. Quão boa era a felicidade do anfitrião de estar ali recebendo aquela pessoa na sua casa. Aquilo ali era um sinal de hospitalidade, era um gesto de felicidade do anfitrião de ter aquela pessoa ali com ele. Então nós entendemos que nós estamos à mesa e assim Cristo ainda unge as nossas cabeças. Ele tem a alegria de estar conosco, ele tem a alegria de nos salvar, de nos levar a estar com ele. E o segundo entendimento é retratando de novo sobre o pastor de ovelhas. Então, quando a ovelha, por conta de
todos os lugares onde ela passava, de todos os desertos, todas as dificuldades que ela passava. Em alguns momentos, algumas moscas tentavam atacar ela. Se ela tivesse alguma ferida também ali, elas também tentariam de alguma forma machucar ainda mais aquelas ovelhas. E o pastor, ele cuidava dessas ovelhas passando óleo nelas. Isso evitava ali o primeiro contato, ou um contato excessivo daquelas moscas ali. Evitava ali também uma inflamação. Então, qualquer um dos dois pontos, ele nos mostra o cuidado, o zelo de Cristo conosco. Seja estarmos com Ele na sua mesa, ou assim também de entendermos o cuidado e o carinho que Ele tem conosco aqui nessa terra. Então, Cristo, Ele é o nosso bom pastor. Cristo, Ele é também o nosso anfitrião. Então, assim, nós podemos entender que nós necessitamos estar com a nossa confiança voltada em Cristo, em sua provisão. E assim, tendo Cristo como nosso anfitrião, nós seremos levados à mesa, assim pelo próprio Deus. E ali Ele revelará mais uma vez o seu cuidado e amor por nós. E finalizando o texto aqui, no versículo 6, tendo nós confiados no nosso anfitrião, tendo nós confiados em nosso bom pastor, sabendo que Ele tem nos dado a provisão dia após dia, igreja. E Ele tem cuidado de todas as nossas necessidades. Nós podemos, assim, descansar, sabendo que tudo que nós passamos aqui nessa terra, nessa vida terrena, tudo que nós passamos aqui está debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. E assim nós podemos descansar nele, sabendo que o nosso bom pastor, que o nosso bom anfitrião tem cuidado de nós em todos os nossos dias. Cristo, Ele nos deu aquilo que é eterno. Mas a nossa carne, ela ainda busca, de alguma forma, ter bens aqui, ter riquezas aqui. Então nós precisamos confiar em Cristo e sabedor que Ele já nos deu, que aquela promessa que aqui está escrita, Ele já nos deu. Então nós precisamos confiar em Cristo e buscar aquilo que é eterno. Nós precisamos buscar a Deus acima de todas as coisas. E assim também sabendo nós que nós somos eleitos de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos as ovelhas de Deus, todas as coisas nessa terra hão de cooperar para o nosso bem. Amém? E para finalizar, eu gostaria de ler uma passagem da Bíblia aqui. Eu vou ler para os irmãos. Ela vai falar exatamente dessa citação desse último versículo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vou compartilhar com o irmão também esse entendimento. Só um minutinho. E aqui ele retratando sobre o versículo que está, sobre a passagem que está em Romanos 8, 28. Se os irmãos quiserem abrir também, para ter como base. Mas é exatamente isso que eu acabei de compartilhar com os irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem em Cristo. O estudo, ele nos fala dessa forma. Um dos versículos mais populares do Novo Testamento é Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa passagem fala sobre a providência divina, assim como nós acabamos de estudar em Salmo 23. E é tão difícil de ser compreendida quanto é popular. Se Deus pode fazer com que tudo o que nos acontece coopere para o nosso bem, então, no fim das contas, tudo o que nos acontece é bom. Devemos ser nós cuidadosos ao enfatizar aqui a expressão no fim das contas. Neste plano terreno, as coisas que nos acontecem podem ser ruins. E assim nós iremos nos deparar com aflições, misérias, injustiça e um grande número de outros males. Todavia, Deus, em sua bondade, transcende todas as coisas e faz com que tudo conspire para o nosso bem. Para o cristão, em última análise, não existem tragédias. Em última análise, a providência de Deus opera todos esses males imediatamente para o nosso próprio benefício. Martinho Lutero entendia esse aspecto de boa providência de Deus e dizia: se Deus me mandasse comer os detritos da rua, eu não só os comeria,
como também teria ciência de que isso seria para o meu bem. Amém? Então, é essa a passagem que eu queria deixar com os irmãos, sobre a nossa necessidade como cristão de confiar em Cristo, de colocar os nossos planos em Cristo e assim confiar na sua providência, sabedores que Ele já tem cuidado de nós a cada dia. Amém? Som.